Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live da Maratona Trabalhe com Massagem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta há mais de 27 anos, criador do curso FMS, Formação Massoterapeuta de Sucesso, um curso que já ajudou mais de 2.000 alunos a dominar técnicas de massagem para atender sem medo e ter clientes que sempre voltam. Sejam muito bem-vindos, hoje a gente está nas lives de aquecimento da Maratona Trabalhe com Massagem, e o tema vai ser o quê? Como posso atrair os meus primeiros clientes de massagem? Eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade e eu estou aqui para ajudar. Eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta desde 96, fisioterapeuta também, formado em 2004, quiropraxista, especialista em acupuntura, mestre e doutor em ciências da reabilitação, tenho uma formação internacional em shiatsu, reflexologia podal, quick massage, seitai, sócio-diretor da clínica Xen Spa aqui em Londrina desde 2004 e o único professor autorizado a ensinar o shiatsu Namikoshi, o shiatsu original no Brasil, desde 2019. Bom dia, Samira, tudo bem? Laura, também boa tarde. Bom dia não, né? Boa tarde. Laura, Leninha, como é que vocês estão? Prontos aqui para mais uma aula? Lembrando também que nós estamos o quê? Na Maratona Trabalhe com Massagem. Então, vai rolar esse evento onde temos 4 aulas e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a trabalhar com massagem. Você só vai digitar ali o seu e-mail e o seu número de WhatsApp, vai clicar no botão laranja, depois você vai para essa outra página. Nessa página você vai apertar em concluir. Depois que você vai entrar nos grupos de WhatsApp, tá? Trabalhe com massagem. Você precisa entrar nos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque é somente quem estiver no grupo de WhatsApp que vai receber todas as informações da maratona, todos os links da maratona, todas as informações do curso Formação Massoterapeuta de Sucesso, todos os links para entrar na turma, dar o próximo passo para se tornar um massoterapeuta de sucesso e também vai receber lá em PDF todos os brindes da maratona, todos os resumos das aulas da maratona e também, conforme a gente vai fazendo as lives, conforme a gente vai fazendo conversando sobre os conteúdos, se houver algum outro material extra, brinde extra, surpresa para vocês, vai também estar disponível apenas dentro dos grupos de WhatsApp. Então, se você não está dentro do grupo de WhatsApp, você não vai receber esses materiais, tá bom? Agora, o que a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do tema de hoje. Antes, sejam todos muito bem-vindos. A Samira, que é aluna da formação, falou: quem tiver a oportunidade de fazer o curso, só faça. Vocês vão ficar encantados com o mundo da massoterapia. Eu fiz e super recomendo. A Priscila Magalhães, já entrei no grupo. Perfeito, Priscila. Muito bom, muito bom. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo já, sem mais delongas. Como posso atrair os meus primeiros clientes de massagem? Essa é uma dúvida que muita gente tem e é por isso que eu resolvi deixar uma aula exclusiva para isso, para te ajudar a entender melhor todo esse processo e como que vocês vão ver que não é difícil de atrair os primeiros clientes, tá? Primeira opção, mais simples, mais fácil, mais objetiva, direta, que depende exclusivamente de você, é o quê? Oferecer cortesias. O que eu quero dizer como oferecer cortesias? Eu acho que você já deve ter ouvido falar algumas vezes sobre isso, e algumas pessoas devem te explicar, falar assim, oferece cortesias. Só que, eu já fiz isso e não tive resultado. Pois é, isso pode acontecer também. Por que que isso acontece? Porque não tem estratégia. Porque falta um direcionamento de como oferecer essas cortesias. Então, quando eu te ensino a oferecer cortesias dentro da formação massoterapeuta do sucesso, de uma forma muito mais ampla e com detalhes, e com possibilidade de tirar suas dúvidas, caso você esteja implementando e tenha tido alguma intercorrência, algum problema,
Você vai ter a minha orientação para você corrigir e entrar no trilho de novo. Então, você não tem que oferecer cortesias só por oferecer cortesias, porque senão não vai dar nada. Vai dar erro. Então, você tem que ter ciência disso. Quando a gente vai oferecer cortesias, tem que ser assim, uma oferta, uma promoção limitada. Porque se você não limita, seja em quantidade, seja em data, seja em dias, seja em horários específicos que você tem mais ociosos no seu espaço, na sua agenda, quando você não limita essa promoção, essa cortesia, as pessoas não dão valor, não gera aquele senso de urgência. Então você precisa pôr, seja limitação de datas, você tem 3 dias para usar essa cortesias. Você tem até tal dia para usar essa cortesia. Você tem 3 opções, 3 datas de opções para poder usar essa cortesia. Você tem a possibilidade de usar somente durante esse mês, no período da manhã, porque é um horário mais ocioso. Então, você aumenta o tempo, mas limita o horário que ele pode estar usando. Você não pode usar de sábado e domingo, tem que ser de segunda e terça-feira, por exemplo, que são os dias mais ociosos no seu espaço. Você tem somente até amanhã para confirmar se você tem interesse ou não. Então, quando você trabalha com esses conceitos de limitação da oferta, isso cria um senso de urgência na pessoa e aumenta significativamente a chance dele estar indo realizar a massagem. E você, dessa maneira, você vai conseguir mostrar para a pessoa como você trabalha com as suas mãos, o que a sua técnica pode oferecer para esse cliente. E, né, isso faz toda a diferença. Quando você consegue ali, de fato, pôr o cliente na sua maca, né, facilita muito o seu trabalho para vender o seu produto, porque ele vai sentir na pele, no músculo, no osso, a sua massagem, não é verdade? Oferta de cortesias nas redes sociais, mas também tem que ser direcionado, tem que ser de acordo com a necessidade, tem que pôr umas condições para isso. A pessoa tem que indicar X pessoas, né? Então, as regras nesse sentido são muito importantes. Por exemplo, você vai pegar e vai desenvolver, né, uma ação em que você vai oferecer uma cortesia para quem se inscrever, para quem marcar 3 amigos que estão com dores. Então, o direcionamento para quem você faz a oferta também é importante. Então, você que está com dor em algum lugar do corpo, seja no pescoço, na lombar, ou nas costas, ou no joelho, ou no braço, ou no ombro, está com dor muscular e você quer receber uma massagem, você pode participar de um sorteio ou concorrer a esse sorteio se você fizer tais ações. Por exemplo, marcar 3 amigos que também estão com dores, tá? Também estão precisando de massagem. Então, quando você coloca esses critérios, isso é estratégia. Isso fica mais interessante, porque você vai atrair pessoas que estão realmente precisando de massagem. E que você vai poder utilizar isso como prova social. Então, eles vão vir, eles podem até não virar clientes seus, porque, né, eles não têm condições financeiras, de repente, de fazer massagem. Mas você fez a oferta, a pessoa fez os critérios, ela indicou você para pessoas, ela está te seguindo, ela está engajando no seu conteúdo, e você pega e pede para ela também que tem que estar dentro dos critérios, que ela tem que autorizar o direito de imagens, de usar, quem for o ganhador tem que autorizar o uso de imagens. Então você vai pegar essa pessoa, vai atender, vai mostrar o resultado, vai perguntar para ela no final e vai coletar esse depoimento. Então aqui já tem várias ações envolvidas durante que eu vou estar falando para vocês passo a passo durante toda essa aula. Mas o começo de tudo é o quê? É ofertar nas redes sociais. Agora, não adianta só ofertar por ofertar, isso que eu falo. Tá? Como aqui no YouTube, eu tenho pouco tempo para falar sobre todo esse assunto, então a gente direciona.
Você tem que ofertar. Agora, não adianta ofertar de qualquer jeito. Tá? E com detalhes, detalhamentos de todo o passo a passo, o que você vai falar, as estratégias, as opções, isso tudo eu ensino dentro da formação massoterapeuta de sucesso. Você pode também ter o tal do programa de convide um amigo. O que significa isso, na verdade? Boca a boca. Propaganda boca a boca. Então você vai pegar uma pessoa que já recebeu massagem sua e que vai indicar para você outras pessoas. Como é que você faz isso, Marcelo? Você vai pegar e vai falar assim, ó, você que já é meu cliente, você por acaso tem 3, 4, 5 pessoas que você acha do seu meio social, tá? Então, se você já tem um cliente que já tem condições de pagar a massagem, que já faz massagem com você, que já conhece o seu trabalho, que já confia o seu trabalho, você concorda comigo que se ele indicar algumas pessoas do meio social dele, são pessoas que teoricamente também têm poder aquisitivo para fazer massagem. Se for do meio do trabalho, provavelmente são pessoas que vão ter o mesmo tipo de dor, de estresse, porque você vai direcionar esse programa para que ele convide pessoas ou indique pessoas para você que estão com problemas, que estão precisando de massagem também. Então, toda essa comunicação direcionada é muito importante. Se não tiver isso, não faz sentido. Se não tiver estratégia, não faz sentido você fazer qualquer tipo de ação. Então, a cortesia, que é o tema central nisso, vai entrar dessa maneira. Você vai pegar e vai conversar com essas pessoas que indicou e falar assim, ó, o Leonardo, que é um cliente antigo meu de massagem, me indicou você para estar conversando e oferecendo uma cortesia porque ele acha que você precisa de massagem. Né? Não é eu que acho, não é o massoterapeuta que acha que ele precisa de massagem, é o amigo dele que acha que ele precisa de massagem, entendeu? Então você terceiriza a culpa e aí você, né, acaba ficando o quê? Menos suspeito na ação. Então, não é você que está correndo atrás vendendo, é o seu amigo que falou: ó, vai ser interessante para você, precisa disso. Então, qualquer coisa pode falar com ele, ou você já pode pedir para o seu amigo também já avisar que você vai entrar em contato. Isso vai quebrando barreiras que e vão impedir, às vezes, deles estarem querendo fazer a massagem contigo. Por isso que acaba sendo uma forma muito eficaz de você conseguir colocar o cliente na maca. Quando você coloca o cliente na maca, você não concorda comigo que fica muito mais fácil de você conseguir pegar esse cliente e gerar resultado? Não é isso que você precisa para mostrar que você é bom, para mostrar que você sabe o que você está fazendo, para mostrar que você consegue tirar a dor das pessoas, para mostrar que você é capaz, sim? Então, essa ação serve para isso. Então, cortesias, tem muita gente que fala assim: ah, eu vou fazer cortesias, dá desconto, isso eu estou desvalorizando o meu trabalho. Negativo. Tudo depende da intenção, da estratégia e do porquê que você está fazendo isso. Então, tem que ter um motivo, tem que ter uma estratégia, tem que ser direcionado, tem que fazer sentido. E não precisa fazer sentido para ciclano, para beltrano, não. Tem que fazer sentido para você. E tem que gerar resultado para você. Lembra que toda ação ela só é considerada boa se ela der resultado. E aí você tem que se perguntar aqui, qual que é o resultado que eu quero com essa ação? Isso é um detalhe importante. Anotem isso, tá? Toda ação de marketing, de divulgação, ela só pode ser considerada boa se ela der resultado. Se no final das contas o resultado for positivo. Se você conseguiu atingir o propósito. Qual que é o propósito? Qual que é o resultado que você deseja com essa ação? Sempre se pergunte isso. Anote isso e pratique isso. Então, tudo que você quer fazer, você precisa primeiro pensar no resultado que você deseja alcançar com aquilo. Bota no papel o resultado e depois sempre analise se deu o resultado esperado ou não.
Porque se não deu o resultado esperado, você precisa entender o que aconteceu no processo, na execução, que fez com que você não tivesse resultado. Porque se você não fizer essa análise, também não adianta nada. Você não vai saber onde você está errando. E quando dá certo, você faz a reanálise também para entender onde foi melhor, onde você pode melhorar. Então é sempre interessante a gente ter isso na mente, tá? Isso não faz parte ali da aula, só acabou caindo aqui agora. Aproveite isso, anote isso. Toda ação, toda divulgação, todo marketing que você fizer, ele só vai ser bom se ele gerar resultado. E aí eu te pergunto, qual é o resultado que você deseja? Porque você pode chegar à conclusão que, de repente, ó, você conseguiu atrair todo mundo ali para sua marca. E a pior coisa que pode acontecer é, depois, mesmo depois disso, o cliente não está voltando. E aí? O que está acontecendo? É outro diagnóstico que a gente tem que fazer. Porque, de repente, pode ser a sua técnica que não está sendo adequada e que não está gerando resultado. E que, como eu já disse aqui algumas vezes para você, não está fazendo a diferença na vida do cliente. E quando não faz a diferença na vida do cliente, ele não tem motivo para voltar a fazer massagem com você. Ele vai procurar outra pessoa. E ele vai voltar, às vezes, só se ele não conhecer outra pessoa. Agora, quando você não resolve o problema dele, com certeza ele procura outra pessoa. E aí o problema é mais embaixo. O problema não é atrair clientes de massagem, não é divulgar o seu trabalho de massagem, não é campanhas de marketing, sim domínio da técnica. Questão de atendimento. Então, isso é que você tem que também avaliar e entender melhor na hora de implantar esses programas de cortesias, por exemplo. Faz muita diferença. Participar de eventos de demonstração gratuita, isso também ajuda demais. Pode ter certeza que faz muita diferença. E aí é que eu falo que, por exemplo, quando você está dentro de comunidades de massoterapeutas, isso te ajuda também. Por quê? Porque facilita, né? Nesse meio vai ter muita gente que vai estar trabalhando, que vai ter ações, e que não vai conseguir atender uma demanda de um evento sozinho. Nós não conseguimos atender muitas pessoas sozinhas. Mesmo se for num evento, se você for atender 5 minutos de massagem em cada pessoa, 5 minutos de massagem, em 1 hora, tá? Faz essas contas comigo. Se você ficar lá 1 hora, disponível, seguida, para atender o máximo de pessoas possíveis com 5 minutos de massagem, você não consegue atender mais do que 8 pessoas. Porque 8 vezes 5 vai, talvez passa de 8, 10 pessoas no máximo. Seriam 7 vezes, porque você vai ter que ter um intervalo, né? Trocar, tirar a touca, passar o álcool, limpar a cadeira, fazer os cuidados básicos. Então, você vai considerar, atendendo 5 minutos de massagem, você ainda tem mais 8 minutos cada um. 8 vezes 6 daria 48 minutos. 8 vezes 7, né, 56 minutos. Então, de 7 a 8 pessoas no máximo. Aí imagine que esse evento tem quantas pessoas? 50 pessoas? Você vai atender 20% do evento. Se esse evento tiver 100 pessoas, você vai atender 5% do evento. Se for um casamento com 300 pessoas. Então, você precisa de mais pessoas para te ajudar a atender essa demanda. Tá? Quanto mais massoterapeutas for no evento, mais impacto positivo gera para a própria profissão. E muitas vezes, dentro dessas comunidades, as pessoas pedem ajuda um para o outro, porque também você não quer pegar um outro massoterapeuta que você nunca viu na vida, que você nunca conversou na vida, que você não reconhece, para estar trabalhando junto com você, porque tem que ter um mínimo de relacionamento. Então, o networking
é fundamental em todas as áreas, inclusive na massoterapia. Tem gente que acha que massoterapeuta não precisa ter network, não precisa ter conexão com outros massoterapeutas. Lógico que precisa. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E esses eventos são incríveis, porque ele vai te dar possibilidades de entrar em lugares que você nem imaginava ser possível trabalhar com massagem. E aí você tem eventos de corrida, casamentos, você tem dias de datas comemorativas, como por exemplo, ó, a gente vai ter agora, em fevereiro, Carnaval, março, Dia Internacional da Mulher. Por incrível que pareça, uma das datas que mais gera eventos de massagem é o Dia Internacional da Mulher e o Dia das Mães, que é o quê? Março e depois maio. Então são duas campanhas fortes que você tem para trabalhar que vai te ajudar a divulgar muito o seu trabalho. Então você pode pegar qualquer estabelecimento comercial, qualquer atividade e oferecer salão de beleza, loja de roupa, qualquer lugar, de preferência, estrategicamente, lugares onde frequentam público A e B ou C que tem dores, que precisam de massagem. Porque o A e B, eles já têm o hábito, já têm o conhecimento de praticar, de receber massagem hoje em dia, regularmente, com frequência. O grupo C, eles gostam de massagem também, só que eles só vão procurar o massoterapeuta quando eles estão sentindo dor. Então, precisa estar estrategicamente montado em lugares onde eles vão procurar quem está tendo dor. Atletas, grupos de corridas, clubes, associações esportivas, torneios esportivos, também é interessante para realizar evento. Por quê? Porque essas pessoas lesionam. E elas gostam disso. E dentro dessas atividades esportivas, independente aí da classe social, se é A, B, C e D, ele sabe que se ele não estiver bem fisicamente, aumenta a chance de lesão e ele não vai conseguir realizar a atividade que ele ama, que ele deseja, que alivia o estresse dele. E aí independe de classe social. Por quê? Porque ele já tem esse conhecimento da importância de fazer uma massagem para aliviar a dor no ombro dele. Se ele joga beach tênis, por exemplo, que é a onda do momento. Ou se ele joga futebol, ele precisa para não ter dor o quê? No joelho, na coxa, para não dar uma fisgada muscular. Se ele corre a perna inteira, ciático. Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro desses eventos esportivos. Ah, professor, mas tudo tem que ser de graça? Não. Tudo tem que ser de graça? Não. Mas quando você está começando, sim. E não tem problema ser de graça. Fique tranquilo, você não está se prostituindo. Lembra que eu falei, desde que você tenha um propósito, você tenha um objetivo, você tenha uma estratégia, desde que você saiba o porquê você está fazendo isso. E aí você vai analisar o resultado. Se essa ação deu bom, você conquistou, atingiu o seu objetivo, conquistou o resultado final desejado, perfeito. Você pode replicar isso. Replicar até quando? Até quando você já tiver uma agenda mais estável, em que você não tem necessidade de se expor gratuitamente assim. Porque se vocês vão ver que automaticamente, e eu sou prova disso, acontece comigo hoje, eu não vou em evento mais nenhum gratuito, a não ser que seja de extremo interesse meu. Mas casamentos, datas comemorativas, Dia da Mulher, Dia dos Professores, Dia das Mães, eu só vou em eventos pagos. Por quê? Porque a minha hora aqui na clínica é muito mais cara do que em eventos. Então não adianta eu ficar indo em eventos. Para valer a pena, para eu estar lá atendendo eventos, eu preciso receber por isso. Agora, é porque eu já atingi uma agenda, mas no começo atendi um monte de eventos, tudo de graça. Tem outro exemplo.
professor Décio Junqueira, lá em São Luís do Maranhão, participando de vários eventos de corrida, tudo gratuito. Agora já começou a ser pago. Então, os alunos que vão para ele já recebem por isso. Mas por quê? Porque ele se expôs, mostrou qualidade no serviço, no atendimento, mostrou para as organizações de corrida que o serviço de recovery através da massoterapia é interessante, traz o público, agrega valor para o evento, para a corrida, para a maratona, que seja. Corrida de rua, né? Mais simples, 5, 10K. Então, quando você agrega valor para as pessoas, pode ter certeza, com o tempo isso começa a ser o quê? Remunerado. Porque a partir do momento em que você, eu preciso pagar o pessoal, tal, você vai fazendo um acordo, você vai trocando por valor de mídia. E essas mídias começam a ser muito mais efetivas. É dessa maneira que você vai crescendo. Então você tem que ter essa estratégia. Mas os eventos de demonstração gratuita são excelentes oportunidades para você mostrar o seu trabalho, tá? Não só para quem recebe a massagem sua no evento, mas também para quem está ao redor. Porque todos observam, olham quem é, falam, ele está aqui nesse evento. E aí, dependendo do tipo de evento que tem mais valor, que tem mais credibilidade, você ganha essa credibilidade por tabela. As pessoas acreditam no seu valor por você estar naquele evento. Por exemplo, a gente foi no casamento de uma socialite. Então, tipo, você já tem o valor agregado por estar naquele casamento daquela pessoa que é importante na região. Isso te valoriza muito mais ainda, tá? Ninguém precisa saber que você foi de graça. Não precisa saber. O importante é você estar lá, porque aí você ganha visibilidade. Não é esse um dos seus objetivos ou possíveis objetivos? Eu já usei isso como objetivo. Liste aí você os seus objetivos. Quais resultados que você quer ter com essas ações? E faça isso acontecer através desses eventos de demonstração gratuita. Vá, né? Com certeza você vai ter muito resultado. Outra forma é parcerias com influenciadores locais. Você atende eles de graça e eles divulgam através das redes sociais o seu trabalho. Com a massoterapia, eu não vejo isso acontecer de uma forma tão expressiva como lugares de comida. Você já viu nas redes sociais esses influenciadores que vão nos lugares de comida e mostram lá o que serve, como que serve, prato, comendo, né, aquela cara boa, a fumacinha, tudo. Então, quando você mostra tudo esse processo, isso atrai demais, dá vontade de ir. Você pode fazer isso também com a massoterapia. Pega essas influenciadoras, lógico, para fazer parcerias no começo, tem que ser com influenciadores que às vezes estão começando. Então você também tem que dar credibilidade para essas pessoas. Não adianta você só querer a melhor influenciadora, porque muitas vezes ela vai querer receber por isso. Ela já passou da fase da permuta. Entende que isso é progressivo? Com os influenciadores também acontece isso. Com o massoterapeuta também acontece isso. Então, se vocês dois estão começando, é o momento de fazer a troca. Permuta para os dois. Porque vai chegar um tempo que você cresce, você não vai querer mais permuta. Só se for a top das tops da influenciadora também. Mas aí ela vai querer fazer com você também. Você entende a troca do desejo? Por quê? Porque você adquiriu o status X e ela também. Agora, quando a gente está começando, é muito mais interessante esse trabalho. Tá? Então, por isso que você pode procurar esses influenciadores, gerar esse desejo, fazer com que eles produzam todo esse conteúdo e que realmente, né, consiga atrair pessoas. Agora, não é com qualquer influenciador que você vai fazer isso. Tem que ter o perfil para isso. Então você tem que analisar, você tem que discutir, você tem que investigar todo esse processo. Por quê? Porque tem que ter estratégia. Quantas vezes eu já falei para vocês que tem que ter estratégia? Tá? E quantas vezes eu vou repetir para vocês que no final de cada ação você precisa analisar o resultado? Porque se você não analisar o resultado,
você nunca vai saber se aquilo foi bom ou ruim. Então você precisa saber disso. Massoterapeuta não sabe, muitas vezes, gerir o seu negócio. E isso também é algo muito importante que eu ensino dentro da formação. Porque se você não souber gerir o seu negócio, você nunca vai crescer. Ou você vai crescer de uma maneira muito desorganizada que lá na frente você corre o risco de cair. Então você não precisa ser o expert em gestão, MBA, não. Eu sou massoterapeuta, eu trabalho com massagem no meu dia a dia, eu tenho aqui um spa urbano, eu consegui crescer, então eu consigo te mostrar de uma maneira muito mais objetiva, de uma maneira muito mais direcionada para aquilo que você precisa aprender e entender para ter resultado. Não vou ficar te explicando o que é fluxo, o que é conceitos, não. Teoria, não. É na prática. É na prática que você vai aprender tudo isso. Com quem tem resultados práticos. Não adianta querer ir tirar esses tipos de dúvidas com alguém que não vive dessa maneira, que não vive de resultado de serviço de massagem. Então, quando eu estou aqui, no meu espaço, fazendo live, fazendo conteúdo, é porque eu tenho esse espaço, eu não alugo esse espaço. Até, inclusive, né, os alunos, eles pedem mais que eu mostre mais o dia a dia, o resultado dos meus atendimentos, dos espaços. E eu vou fazer isso. Esse ano de 2025 está na minha lista de conseguir mostrar tudo isso para vocês melhores. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. No fundo, eu sou professor, eu sou mentor. Eu não sou aqui influenciador. Mas lógico que eu entendo que faz parte do processo amadurecer esse tipo de ação, de habilidade, de desenvolver isso. Para quê? Para que eu consiga atingir mais pessoas. Para que eu consiga ajudar mais pessoas. E com certeza esse é o meu objetivo. Então, quando eu analiso o resultado, eu percebo que eu preciso melhorar. E é isso que eu quero que vocês também façam. Porque, senão, não adianta nada ter conhecimento de todas as análises, de tudo que eu tenho que fazer, se você não sabe, na prática, aquilo que funcionou para você. Assim como a gente fala que todo cliente é diferente um do outro, ele pode vir e chegar com a mesma dor por hérnia de disco, que tem muita gente que tem hérnia de disco, no mesmo segmento, mas a causa da dor dele é diferente um do outro. Então, o seu trabalho, né, para a sua realidade, para a sua cidade, uma determinada ação é melhor do que outra. Mas como que você vai saber disso? Só se você fizer análise, tá? Só se você fizer análise. Estimular o propaganda boca a boca. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho nessas estratégias, tá? Então, o que você tem que fazer de modo específico para estimular a propaganda boca a boca? Programas de recompensas por referências. Então, não adianta você só chegar para a pessoa e falar assim, indica lá os seus amigos, tá? Por favor, para me ajudar, porque, né, eu sou bom. Tá, e o que é isso? Se ele for muito amigo seu, se ele gostar muito do seu trabalho, eu até entendo que ele vai indicar sim. Mas ele não vai indicar da mesma maneira se você chegar e falar assim, se você indicar tantas pessoas, 5 pessoas, tem que ser algo palpável, algo concreto, sabe? Que ele possa enxergar também os ganhos, as vantagens dele. Eu vou te dar uma sessão a mais de reflexologia podal de 30 minutos. Não uma sessão de 1 hora, você dá de 30 minutos. Se você indicar 10 clientes, aí eu te dou uma sessão de 1 hora, do que você quiser. Shiatsu, reflexologia, drenagem, relaxante, de que você quiser. Então você dá um programa de recompensa, você vai anotando, veio por indicação de quem? Veio por Leonardo, por Marcelo. Marcelo indicou. Então, Marcelo indicou 5 pessoas. Pronto. Você vai lá e fala assim, Marcelo, ontem eu atendi fulano de tal, que foi a 5ª indicação sua, então agora vou te dar, né, como combinado,
uma sessão extra, uma recompensa de 30 minutos de massagem. Não precisa dar desconto para quem é seu cliente. Para quem é seu cliente, ele quer mais massagem, ele quer algo diferente. Então você pode dar essas recompensas. E aí, de repente, ele começa a gostar da reflexologia. E aí ele tem mais um motivo para vir fazer massagem com você. Porque além da relaxante, ele quer também a reflexologia podal. Aí, numa outra recompensa, você dá uma facial para ele. Aí fala, putz, ele faz facial, faz a reflexologia, então tem um interesse também. E assim por diante você vai mostrando todo o seu portfólio. Por isso que na formação massoterapeuta a gente tem 6 técnicas principais, fora as bônus que a gente vai agregando, porque faz parte do mercado da massoterapia. As técnicas são importantes, mas são obrigação do massoterapeuta. Agora, como oferecer tudo isso é que faz a diferença. E aqui tem uma estratégia de ouro para vocês. Anotem isso. Põe em prática isso. Faz toda a diferença. Criação de experiências memoráveis. Por quê? Porque quando você cria uma experiência, você marca a vida da pessoa. E quando eu falo de experiência, eu estou falando de situações que vão o quê? Estimular principalmente os 5 sentidos da pessoa. Agora, deixa eu te falar um negócio aqui. 5 sentidos já está sendo muito explorado dentro da massoterapia. Quem aqui já ouviu falar sobre a estimulação sensorial nos 5 sentidos da massoterapia? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber, porque eu quero confirmar a minha teoria de que muita gente hoje, que realmente é bom massoterapeuta, já sabe disso. Então, o que eu quero aqui neste momento com você? Eu quero dar o próximo passo. Eu vou te ensinar como, de fato, verdadeiramente, criar uma experiência memorável. Porque não adianta mais fazer escaldapés, usar aromaterapia, fazer uma boa massagem, oferecer um chazinho no final, ter uma música relaxante no ambiente. Isso, hoje, já é comum. Lógico que isso já é, quando se torna comum, o que eu quero dizer com isso? Que já é obrigação sua realizar esses tipos de estímulos para tornar a experiência agradável. Mas olha o que eu falei, para tornar a experiência agradável. E não falei memorável, única, exclusiva. Então, de modo geral, há um tempo atrás, se você falasse comigo aqui numa live 3 anos atrás, escaldapés, aromaterapia, música, ambiente aconchegante, boa massagem, um chazinho no final, era novidade. Quando eu comecei lá em 2004, 2004, eu já praticava isso. A gente já tinha tudo isso. E eu conheço gente que não exatamente da mesma maneira, mas que já em 1996 já pensava nisso. Quando eu comecei a trabalhar com massagem. Então, para eu te dizer que isso tudo, apesar de tudo, não é novo. Porém, realmente, hoje é meio que obrigação. Se você não faz isso, as pessoas já comparam com outros lugares. Então, você precisa dar o próximo passo já. Que é o quê? Criar experiências memoráveis, exclusivas, personalizadas. E o que diferencia? Será que eu tenho que fazer muito mais coisa para deixar desse jeito? Não. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa escutar o cliente. Você precisa dar um bom atendimento. Você precisa aprender a avaliar o seu cliente. É só isso que você precisa, porque aí você vai observar detalhes que vão fazer a diferença na hora de você usar o óleo essencial,
Então, não é qualquer óleo essencial que você vai usar. Você vai usar o óleo essencial que está sendo necessário para o seu cliente. Ou que é o óleo essencial preferido do seu cliente. Isso é memorização. Isso é deixar momento memorável. É marcar a vida dele. É fazer ele lembrar uma sensação única dele. Você vai pôr a música que ele gosta, que faz ele lembrar de momentos felizes e agradáveis na vida dele. Não é qualquer música. Você vai fazer a massagem de acordo com o resultado que ele precisa. Não é qualquer sequência básica. Você vai servir o chá que ele gosta. Não é qualquer chá. Ah, professor, mas vocês não têm disponibilidade de tudo isso. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece ao longo dos seus atendimentos, que você vai personalizando, você vai mostrando para ele que você se importa verdadeiramente com ele. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Difícil. Difícil, meu amigo. Difícil, massoterapeuta. É viver com a agenda vazia, é não atender clientes, é não ganhar dinheiro, é não conseguir pagar suas contas, é não conseguir dar uma educação para seus filhos. Difícil é você ver seus amigos viajando, curtindo. Eu, semana que vem, sexta-feira agora, estou indo de férias. Vou para Porto de Galinhas, num resort com a minha família. Então, difícil é você ver massoterapeutas tendo sucesso, realizando sonhos, viagens em famílias, e você não. Isso é difícil. Então, toma vergonha na cara e começa a fazer as coisas. Vamos continuar. Então, também solicitação de avaliações e testemunhos. Então, quando você atende essas pessoas, você tem que mostrar isso para as pessoas. Eu sei que às vezes você vai ter alguns clientes que vão ter vergonha de mostrar. Mas conforme você vai evoluindo e quando você tem as cortesias, você tem a oportunidade de pedir. Porque isso pode entrar dentro da troca também, tá? E quando você tem aquela pessoa que já é seu cliente, que fez todas as indicações, que teve todos esses resultados, essa pessoa, muitas vezes, ela já está mais aberta a fazer a indicação para você, a fazer o testemunho, a fazer a propaganda. Assim como eu tenho aqui, ó, vários alunos que eu estou lendo aqui, mostrando, falando, ó, Gilcele, você é o melhor professor. Minha aluna. O Gerson Bueno, boa tarde, recomendo. Fiz o meu em agosto de 21. Quem mais estava aqui, ó? Aluno. O Davi Feliciano, curso excelente, muito completo. Sou aluno e recomendo. Né? A Samira, que estava ali no começo, quem tiver oportunidade, faça. Vamos ficar encantado com a massoterapia. Super feliz, recomendo. Isso aqui é o quê? Testemunhos. Pessoas que são seus clientes que vão mandar as mensagens. Aqui no caso, meus alunos são meus clientes. Então, quanto mais prova social nesse sentido você faz, mais você consegue mostrar para as pessoas que de fato isso acontece. E eu não estou aqui, eu nem pedi, que nem a Célia também, curso completo, apaixonada. Eu pedi para eles falarem isso, é que agora eu estou fazendo os comentários, e aí vai aparecendo. Quem está aqui, que realmente concorda comigo, vai lá e fala. Mas eu não combinei nada, não pedi nada para ninguém fazer isso. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês que quando você gera o bem para o próximo, muitas vezes essas pessoas estão sim dispostas a te ajudar. Eu sei que não vai ser todo mundo, e tudo bem também. Você respeita isso, tá? Não se preocupe, não precisa querer divulgar, filmar, gravar testemunhos de todo mundo. Agora, quando você fala em avaliações de testemunhos, você pode também pegar, mandar mensagem para o WhatsApp e aí
pedir autorização para usar o quê? Para usar o próprio print do WhatsApp, a própria conversa do WhatsApp. Isso já é uma forma de testemunho. Outra aqui, ó, massoterapeuta de plantão. Sou aluno também, estou aprendendo muito, super indico. Tá? Ó, o Henrique também, aluno da formação. Tá? Então você tem que pegar e utilizar esses prints. Isso também é uma forma de você divulgar o trabalho. Mídias sociais para compartilhamento de histórias. Aqui também realmente é algo que eu preciso melhorar, contar histórias no momento, mas você precisa usar as redes sociais, tá? Hoje em dia, Instagram é o seu cartão de visita. As pessoas vão procurar você no Google, vou falar sobre isso daqui a pouco, vão procurar você no Google, mas depois querem conhecer você nas redes sociais. Então, o seu Instagram é o seu cartão de visitas. E eles precisam saber quem é você, qual o seu nome, o que você faz, como que você faz, qual o resultado que você entrega, para saber o quê? Se isso é para mim ou não. Então, se você não responder, anotem essas perguntas. O Instagram, serve para quê? Ele tem que responder essas perguntas. Quem é você? Qual é o seu nome? Onde e como você atende como massoterapeuta, e tem que estar escrito em algum lugar que você é massoterapeuta. Quais técnicas você trabalha e quais benefícios você gera para as pessoas. E quem teve já esses benefícios, quem já recebeu esses benefícios, que são os testemunhos. Então, se o seu Instagram não responde essas 6 perguntas, tem alguma coisa errada. Você precisa mudar. Tenho alunos que chegam para mim, seguidores ou alunos no começo, chegam para mim e falam assim, professor, mas eu divulgo, faço um monte de coisa, e não tenho clientes, não consigo atrair ninguém. Aí eu vou lá, entro no Instagram da pessoa, só tem foto de selfie. Só tem a cara dele lá de selfie. Será que isso vai atrair clientes? Não vai atrair clientes. Infelizmente, não vai. E aí, hoje, antigamente, eu tinha, né, assim, vergonha de ser muito direto com a pessoa. Mas hoje, eu chego e falo assim, meu amigo, você precisa mudar. E aí você tem que se colocar no lugar do potencial cliente. Se você fosse precisar de uma massagem e você olhasse esse Instagram, que é o seu Instagram, você iria ter vontade de fazer massagem com essa pessoa? Seja sincero, seja sincero. Né? Se você não fosse fazer massagem, então significa que você precisa mudar a estratégia, precisa fazer alguma coisa diferente para poder ter esse resultado. Networking, parcerias com negócios locais. A gente já falou sobre isso, já falamos bastante sobre isso, né? Então, academias, salão de beleza, comércios de roupa locais, padarias, confeitarias, tá? Então, todos esses locais, principalmente de classe A e B, vale a pena. Agora, você não vai fazer uma parceria com um posto de gasolina, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas, né? Não é o público ali que vai receber massagem, quem está ali no posto de gasolina, tá? Lógico que, eventualmente, uma ação ou outra isolada pode acontecer, sim, mas não é o público seu, entendeu? Então, né, pensa bem ali, né? Públicos que estão precisando de dor, estúdio de pilates, academias, clínicas de psicologia, pessoas estressadas, com problemas emocionais, nutrição, querendo emagrecer, gostam de saúde, tá? Nutricionistas, educadores físicos, personal trainers. Então, essas pessoas são pessoas muito interessantes para você estar fazendo parcerias, criando relacionamento, tá? E outra dica aqui importantíssima para fazer networking, que às vezes a gente acha que é chato,
eventos sociais, igreja, associações. Precisa querer, aquilo que eu falei, você tem que tirar a bunda da cadeira, você tem que fazer a sua parte. Eu já fiz isso, já corri aqui a cidade inteira. Muito isso. Com o tempo, você pode ir diminuindo, agora você nunca pode parar. Então, já te dou aqui um recado. Se você já tem preguiça de fazer isso, massoterapia e nenhuma outra atividade, nenhuma outra profissão é para você. Você tem que ganhar na Mega Sena, você tem que ser herdeiro ou alguma outra coisa, porque, infelizmente, lamento te dizer, mas você precisa trabalhar para poder ter resultado. Hoje eu tenho a felicidade, o prazer de dizer que eu trabalho menos. Hoje eu atendo 2 dias na semana. Hoje eu não dou mais aula em faculdade à noite. Hoje eu coloco as minhas crianças para dormir. Hoje eu atendo por prazer, por propósito. Eu estou aqui na internet por propósito. Eu gosto de ganhar dinheiro? Lógico que eu gosto de ganhar dinheiro. Não sou hipócrita aqui, nunca fui. Mas sabe quando você consegue os seus resultados, os seus objetivos, e aí você realmente tem prazer naquilo que você faz? É isso que eu desejo para você também. E pode ter certeza que isso é possível. Mas para isso, você precisa caminhar. Você precisa fazer a sua parte. Entende? Não cai do céu. Quando eu estava começando, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu atendia, dava aula na faculdade de manhã, das 8 ao meio-dia, atendia na clínica das 2 até às 6 da tarde, depois ia para a faculdade à noite, dava aula das 7 até às 10 e meia da noite, e tinha 2 dias da semana que ainda da faculdade 10 e meia da noite eu ia atender domiciliar. E eu amava isso. Eu amava isso. Me sentia o cara mais útil do mundo. Só que, né, com o tempo você vai evoluindo, mas só se você passa por isso. E você precisa aprender. Hoje eu tenho a felicidade de dizer, tá? Eu tenho o prazer, o orgulho de dizer que eu não preciso mais de tudo isso. Porque hoje eu priorizo mais qualidade de vida. Agora, a gente tem a geração nova aí que todo mundo só quer qualidade de vida, né? Mas trabalhar que é bom, não. Então, vamos equilibrar isso aí também, gente, pelo amor de Deus, tá? Chegamos aqui no outro passo. Cadastro do Google é meu negócio. Fundamental. Quem não está no Google está fora do mercado. Quem não está no Google está fora do mercado. Precisa entrar no mercado de trabalho. Precisa cadastrar. Gente, é de graça. Tudo que você procura está lá no Google. Quando as pessoas precisam de massagem porque tem dor, e às vezes eles nem sabem que a massagem pode ajudá-los, eles vão procurar lá no Google. Hoje em dia tem muito artigo falando que a massagem ajuda nas dores, na estresse, na depressão, na fibromialgia, na insônia. Então você já tem vários documentos, vários artigos, vários, né, materiais produzidos que vão ajudar o Google a mostrar para a pessoa que está com dor, está querendo alguma coisa para melhorar uma insônia, uma dor. Então vai aparecer que massagem para ele é o caminho. Aí ele fala assim, putz, eu preciso fazer uma massagem. Ah, então vou digitar aqui, massagem Londrina. E aí tem que aparecer você no Google. Se você não aparecer para ele, ele vai procurar outra pessoa. Cadastro e otimização completa do perfil tem que estar lá. Não sei se eu consigo fazer um aqui. Deixa eu ver no Google aqui, ó. Google. Google. Massagem Londrina.
Perfeito. Vou compartilhar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, ó. Quando você chega aqui na página do Google, você digita massagem em Londrina. Aí aparecem os patrocinados, tá? As propagandas dos spas aqui da minha cidade. E aí depois vem o espaço. E aí, conforme tenho as avaliações, que nem aqui o meu, tem 217 avaliações, tá? 4.9, tá? E aí, ele vai aparecer na primeira página. Então, ele aparecer na primeira página, a pessoa clica e vai querer saber quem é. Aí ele tem que ver as fotos do espaço, a localização dos clientes, os serviços, o mapa de localização, o que tem, tá? Então, tudo isso, quando você consegue postar, ou as pessoas postam, compartilham, isso vai mostrando para as pessoas os resultados. Eles vão analisar as avaliações, a rota, como ir, o próprio link para o site, para saber quem é, as redes sociais, tá? Então, isso tem que estar lá, mas ele vai começar a chegar em você através de onde? Através do Google. Não tem outra parada. Então, você precisa estar lá. É de graça. E o melhor de tudo, é de graça. Ah, professor, mas eu atendo só a domicílio. Não tem problema. Você vai colocar estrategicamente na região a domicílio que você quer atender. Porque não necessariamente a região onde você mora é o melhor local. Então, você já vai se deslocar estrategicamente durante o dia para aquela região e vai marcar você trabalhando naquela região, no bairro mais nobre da sua cidade, ou no bairro comercial da sua cidade. Ou, se você prefere atender a domicílio mais próximo das residências das pessoas de classe A e B. Ou aqui em Londrina, na Gleba Palhano, onde tem a maior concentração populacional da cidade. Então, existem estratégias que você precisa aprender para poder entender melhor todo esse processo. Não adianta querer fazer isso de qualquer maneira, mas tem que estar lá. Tem que estar lá. Dá para você melhorar com estratégia? Lógico que dá. Sempre dá. Sempre é melhor. Tudo isso tem lá na formação. Você vai ter a minha apoio, minha orientação para isso. Publicação regular de atualizações, endereços, datas de feriados, quando você atende ou não. Final de ano teve agora. Você está trabalhando, porque quando você procura lá, o Google fala, ó, isso aqui pode estar errado em virtude do feriado. Mas quando você atualiza, ele mostra, está aberto. Tá? E tem que atualizar de maneira correta, e tem que estar aberto mesmo, porque senão a pessoa vai vir até seu espaço e vai dar ruim, aí ele vai te xingar. Tá? Então, isso gera uma propaganda negativa. Tem que também ser coerente, mas tem que escrever isso tudo lá. Tem que incentivar avaliações dos clientes. Aqui também é a mesma coisa, recompensa. Cliente avaliou, ganha 30 minutos de reflexo. Cliente avaliou, ganha 30 minutos de shiatsu facial. Cliente avaliou, ganha meia hora a mais na massagem corporal, seja de clássica ou de relaxante ou de shiatsu, que quer que seja. Tá? Você dá um incentivo para quem avaliou. Responde quem avaliou. Isso aumenta engajamento, assim como nas suas redes sociais. Mas no Google Meu Negócio, em especial, também. Quanto mais avaliações positivas você tem, mais alto o Google te entrega. Na primeira página. Porque as pessoas vão querer ver primeiro na primeira página. Depois, se não achar ou estiver procurando alguém específico, eles vão rolar. Mas de início, vai estar tudo ali na primeira página. Fotos e vídeos, como eu falei, para poder deixar isso mais atrativo. O Google Meu Negócio também hoje é o seu cartão de visita. E detalhe, agora tem como você colocar o link para ir direto para o seu WhatsApp. Então, ele olha ali, já vai marcar massagem contigo. É igual no Instagram, ele manda o direct ou ele vai já direto no link da bio e vai para o WhatsApp. Então, você tem esse comando hoje, inclusive no Google Meu Negócio. Antigamente não tinha, né? Ou você mandava para o site, aí do site ele tinha que procurar.
Hoje não, ele já clica ali direto. Porque sempre teve ligar o espaço telefônico, mas hoje você tem como também fazer o quê? O WhatsApp. E isso acelera muito o processo, facilita muito. Colocar, escrever todas as palavras-chave, as técnicas que você usa, os problemas que você resolve. Então, se você atende gestantes, se você atende pessoas com dores, se você atende pessoas com insônia, se você atende com fibromialgia, você tem que colocar o máximo de palavras-chave dentro dessa descrição. As técnicas, aí sim, aqui, como a gente está falando por palavra-chave, então você vai digitar shiatsu, reflexologia podal, terapias complementares, terapias integrativas. Você vai usar o máximo de palavras. Por quê? Porque conforme a pessoa digita, aparece o seu cadastro. Por quê? Porque está escrito lá no seu cadastro que você aplica essa técnica. Então, se a pessoa quer uma técnica de shiatsu, ele vai dizer shiatsu em Londrina. E se você não colocou que você faz shiatsu, como é que ela vai saber que você está disponível para atendê-la? Vai eliminar você. Vai excluir você. Entende? Então, por isso que é importante. Faz sentido isso, gente? Antes da gente ir para o próximo, tranquilos? Porque agora também a gente vai falar sobre o quê? As redes sociais, Instagram. O que postar no Instagram? Já falei aqui bastante coisas para vocês nesse sentido, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais, tá? Tem bastante conteúdo ainda hoje, hein, gente? O que postar no Instagram? Os vídeos demonstrativos da técnica. Por quê? Porque lembra que a gente precisa responder aquelas perguntas. Uma das formas de responder a pergunta do quais técnicas você atende é através de vídeos das técnicas. Inclusive, né, o pessoal que é meu aluno pode usar muitas vezes os meus vídeos lá para mostrar as técnicas. Mas sempre, se você estiver fazendo, muito melhor. Dicas de autocuidado e relaxamento. Porque se a pessoa receber uma dica sua de autocuidado, fala assim, ó, faça isso, isso, isso para evitar dores nas costas. E aí ele está tendo dor nas costas e ele seguiu a sua orientação e ele melhorou. O que isso significa? Que você ganhou credibilidade na vida dele. Porque ele seguiu uma dica sua, uma orientação sua, e ele melhorou, ele teve resultado. Lembra lá, resultado é o que importa. Então, como ele teve resultado, ele vai já botar mais créditos para você. Dicas de relaxamento, como dormir melhor, faça isso, isso, isso antes de dormir. Aí se ele, ele melhorou o sono, lógico, ninguém vai melhorar 100%, mas ele já melhorou. Tem dias que ele dorme, tem dias que ele não consegue dormir tanto, mas tem outros dias que ele já dorme melhor. Então ele já também começa a se interessar mais pelos seus conteúdos. E ele fala, meu, esse cara fala coisa interessante, hein? Faz coisa... Como que você chegou até mim? Você viu os meus vídeos no Instagram, no YouTube? Você achou interessante? Te ajudou? Você teve resultado? Coloca aqui nos comentários também. Quem já assistiu um vídeo meu, do Reels, principalmente, que é mais curto, colocou em prática e teve resultado? Coloca aqui nos comentários. Quero saber também se eu estou realmente, de fato, gerando resultado e te ajudando na prática, mesmo de graça ali, a ter um atendimento melhor, a gerar mais resultado para o seu cliente. Quero saber. Coloca aqui nos comentários também. Os benefícios da massagem. Então você tem que falar sobre isso. Por quê? Aqui você vai responder aquela pergunta de como que você pode ajudar a pessoa que está do outro lado. É o que eu falo para vocês. Como que eu te ajudo? A ter mais clientes, agenda cheia, dominar a técnica, avaliar melhor o seu cliente, entender realmente, através da avaliação, qual que é o problema dele. Então, tudo isso eu te respondo no meu Instagram. E te mostro na prática como que eu faço isso. Aqui você precisa mostrar, então, quais são os benefícios? Não ajuda para insônia, fibromialgia, hérnia de disco, dor na lombar, depressão, estresse, gestante, idoso, atleta. Quais são os benefícios para atletas? Recuperar de lesões, prevenir lesões, aumentar a performance.
mobilidade, flexibilidade, alívio de tensão muscular. Então, quando você escolhe o nicho, fica muito mais fácil você direcionar os benefícios do quais e você tem que falar sobre os benefícios. Mas de uma forma que você vai falar para a pessoa, se você tem fibromialgia, saiba que a massagem pode te ajudar. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Se você é atleta, quer melhorar a sua performance, saiba que o músculo tenso pode te prejudicar assim, 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 assado. E a massagem vai te ajudar a resolver esse problema. Se você é corredor, está com dor na panturrilha, a massagem pode te ajudar. Liberação, shiatsu, mostra como. Então você tem que fazer esse link. E quanto mais conteúdos desse você produzir, mais pessoas vão conectar com o seu trabalho. Quanto mais conteúdos desse tipo você produzir, mais pessoas vão conectar com o seu trabalho. Por quê? Porque você está trabalhando com desejo, com a dor dele. O desejo de eliminar a dor, o desejo de ter mais resultados, o desejo de ter mais qualidade de vida, o desejo de ter um sono melhor. E resolver a dor da insônia, da dor de cabeça, da dor na lombar, de não carregar o filho, de porque tem dor na lombar, de não conseguir trabalhar. Então, esses tipos de conteúdos é que vão fazer você ter mais clientes e transformar seguidores em clientes de massagem. Precisa ter esse tipo de conteúdo. Os depoimentos, obviamente, que conectam. Agora, uma sacada assim interessante, uma coisa que às vezes a gente não percebe, que quando você escuta ou assiste um depoimento ou lê uma história de sucesso de alguém que você conhece, isso tem outro impacto na sua vida. E eu posso falar para vocês aqui um exemplo meu mesmo. Quando eu estava pensando em começar a trabalhar com marketing digital, eu não gostava de um dos meus mentores, que é o Érico Rocha. Eu achava que ele era só marqueteiro, assim como muita gente acha. Ah, ele é muito marqueteiro, só quer saber de marketing. Sabe aqueles preconceitos que a gente tem na vida? Eu também achava isso. E aí, em uma das aulas que eu estava assistindo, de repente estava lá uma nutricionista contando a história dela de Londrina, que eu conheço. E eu falava, meu Deus, como que essa pessoa que eu conheço de Londrina aqui, que minha esposa já foi se consultar com ela, teve esse resultado. Se ela teve, eu também posso. Então, sabe, o fato de você trabalhar com essa conexão é muito forte. E aí foi um dos starts iniciais que me fez realmente falar, eu preciso fazer isso. Demorou. Preciso estar na internet. E é por isso que eu estou aqui hoje, gravando todos os dias para vocês, fazendo lives, fazendo conteúdos, vendendo cursos, tá? Então, quando você começar a postar essas histórias de sucesso, os depoimentos dos seus clientes na sua região, então você não precisa ser nacional, você não precisa abraçar o mundo, você precisa impactar quem é da sua cidade, da sua região, que são os potenciais clientes seus. Quando uma pessoa que conhece ele fala assim, eu sei que é o Marcelo, e realmente ele tem essa dor, e ele tá melhor mesmo, hein? Cara, tô precisando disso, vou lá também com ele. Então, esse impacto, essa conexão faz muita diferença. E é isso que você tem que estimular com esses tipos de conteúdos, tá? Os depoimentos, eu sei que vídeos são muito mais difíceis, porém, né, dá para você pegar os prints do WhatsApp e tudo mais nas conversas, que isso já vai te ajudar, tá? Conforme você vai criando um relacionamento melhor com seus clientes, você vai conseguir gravar outros vídeos também. Posts interativos e educativos também é interessante, orientações, né, que, por exemplo, na massoterapia, todo mundo tem que ter um post desse, água quente e água fria, compressa quente, compressa fria, quando usar.
quais os tipos de alongamentos que ele pode fazer em casa, o que ele não pode fazer, tá? Isso é muito importante, precisa ter também, porque essas orientações são simples, fáceis de serem aplicadas, e isso, quando a pessoa aplica na casa dela, também ela vai perceber o resultado. Parcerias de sucesso. Como a gente falou lá que é importante, vou detalhar um pouquinho mais sobre as parcerias. Tem que ter estratégia. Então, você tem que identificar parceiros potenciais. Não é qualquer parceiro. Lembra? Estratégia. Estratégia. Tem que ter estratégia. Qual que é o parceiro potencial? O que ele tem que pode me agregar realmente valor? Tá? Por exemplo, ali, público de academias. Por que a gente fala tanto de academia? Porque quem está na academia tem risco de lesões, gosta de cuidar da saúde. Então, é um público em potencial para o massoterapeuta. Grupo de corrida, gosta de cuidar da saúde, tá? E também pode ter o risco de lesão. Então, isso vai ajudar bastante a aumentar o potencial de clientes conquistados nesses nichos, nessas áreas, nessas parcerias. Proposta de valor mutuamente benéfico. Então, tem que ser bom tanto para o parceiro, para a academia, quanto para você. Você tem que gerar valor para a academia e tem que gerar valor para você. E muitas vezes, você, quando vai propor a parceria, você tem que mostrar para ele que ele está ganhando também, porque às vezes ele não percebe. E aí, aquela coisa, se você conseguir fazer ele enxergar que ele realmente está tendo benefício, ele mesmo enxergar isso, melhor ainda. Mas tem que ser bom para os dois lados. Se não for bom para os dois lados, não vai ser uma parceria duradoura. Campanhas de indicação de clientes. Então, a gente pode ter campanhas simples de indicação de cliente, um indica o outro. Alguém pergunta aqui, eu tô com uma dor aqui da academia, tô com uma dor aqui e tal, você indica algum massoterapeuta? Indica o tal, fulano de tal. Você pode pôr no mural, você pode divulgar no meio social, você pode colocar no site, tá? Então, pode fazer uma entrevista, fazer um blog, fazer algumas ações que mostram que você indica tal pessoa e você também, nas suas redes sociais, mostra que você indica academia tal, que você faz academia lá e tudo mais. Isso tudo ajuda a fazer essa troca de indicação de clientes. Campanha simples, fácil de fazer. Mas aqui, para ser benefício mútuo, tem que ter ações programadas de ambas as partes, você entende? Porque, eu fico falando toda hora da academia, mas a academia nunca fala no meu nome, aí não é benefício mútuo. Então tem que ter as campanhas dos dois lados. Presença ativa nas mídias sociais, hoje em dia, né, mídia social é importantíssimo, faz toda a diferença, então tem que estar lá, um marcando o outro o tempo todo. Não precisa ser para sempre a mesma, tá? E a gente às vezes tem que ter o cuidado, sim, de não ficar trabalhando com várias academias concorrentes, porque aí às vezes pode ter conflitos de interesses e tudo mais, e pode um não gostar do outro. Tá? Se for concorrentes demais no mesmo nicho, às vezes não é interessante. Então você vai escolher ali a academia que mais pode te trazer benefícios, né? Preferencialmente. Sessões demonstrativas no local. Então, por exemplo, já estou te dando a deixa, ó, em fevereiro tem carnaval, mas em março, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher dá muito bom fazer eventos em academias. Então você vai lá e atende só as mulheres na academia, dessas sessões demonstrativas na academia. Participar de eventos lucrativos também é muito importante, né? Seleção criteriosa de evento, tem que ver se o evento realmente é para você ou não, tá? Feiras, quais tipos de eventos? Feiras de saúde, de bem-estar, faz sentido. Eventos corporativos, de empresas, faz sentido. Eventos esportivos, que eu falei para vocês já, faz muito sentido. Conferências e seminários, dependendo da área, também faz sentido. Você está trabalhando com professores, pessoas mais intelectuais, faz sentido. Eventos de caridade ou beneficentes também valoriza, agrega valor para o seu serviço, para a sua empresa. Isso também pode fazer sentido, tá? Depende do momento que você está, também faz sentido. Festivais de arte e música também faz sentido. Agora, lógico, depende também do que tipo de música, né? E de como que você aborda isso, mas é uma opção. Mercados e feiras locais, né? Aqui na minha cidade tinha uma feira, numa praça nova, e a pessoa colocou lá, 10 minutos, R$ 15.
10 minutos, R$ 20. Um monte de gente, fila fazendo massagem para fazer uma massagem de quick massagem. Então é muito interessante, né? Só que você tem que trabalhar, você tem que ir até lá. Tem que ter vontade, tem que ter disponibilidade, né? Casamentos, fui em muitos casamentos. Datas comemorativas, que é o que eu mais gosto, Dia da Mulher, Dia das Mães, tá? Esse tipo, Dia dos Professores, são datas excelentes para fazer eventos em datas comemorativas. Então é isso, gente, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês em termos de conteúdos, tá? Vocês viram que tem muita coisa para que eu falei para vocês. Espero que vocês consigam realmente ter essa indicação, ter esse conhecimento, tá? Entender a importância de todo esse processo, de ter estratégia, de analisar o resultado que você deseja para poder conseguir, né, de fato, ter resultados. Lembrando para vocês mais uma vez aqui, ó, que a gente está com inscrições abertas para a Maratona Trabalho com Massagem. Então, você vai clicar no link da descrição desse vídeo, tá? Dominar técnicas de massagem para atender sem medo. Coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, clica no botão laranja, vai para essa outra página. Ainda não concluiu. Você vai apertar ali no botão laranja de novo para concluir e vai te direcionar para onde? Para o grupo de WhatsApp, Trabalhe com Massagem, hashtag vai ter o número dos grupos lá, conforme o pessoal vai entrando, vai mudando os grupos, tá? Então você entra no grupo de WhatsApp. Por que é importante estar no grupo de WhatsApp, professor? Porque é lá que você vai receber os links, as informações, tanto da maratona, como também da formação massoterapeuta de sucesso posteriormente. E também só vai receber os brindes da maratona, como, por exemplo, os PDFs das aulas, o resumo das aulas, quem estiver nos grupos de WhatsApp. Quem não estiver no grupo de WhatsApp não vai receber os materiais, não adianta chorar, não adianta reclamar. Combinado? Então é isso, gente. Muito obrigado. Amanhã, 1h da tarde, tem live de novo. Amanhã, 1h da tarde, tem live de novo aqui no canal do YouTube, tá? Vou tentar já programar e avisar vocês antes lá no Instagram também. Mas essa semana, até sexta-feira, tem live todo dia, tá? Até sexta-feira. Então, hoje é quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira também tem live todo dia aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até amanhã. E não esqueçam de se inscrever na maratona. O link está na descrição do vídeo.